Yeah. Yeah. Lucre 5.500 com os melhores palpites e bilhetes para esta terça-feira, dia 9/9 de 2025. Mas antes eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois além de palpites e bilhetes, tem sorteios todos os finais de semana aí. O ganhador desse domingo já foi pago, já tá na conta. Então, para participar é bem simples, basta comentar, deixar o like aí e se inscrever no canal. Só o fato de você comentar, você já participa automaticamente dos sorteios. Então não esquece, se inscreva, ativa o sininho e comenta aí. Então agora, bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa terça-feira. Vamos começar com as eliminatórias africanas. Temos um total de 3 jogos aí. A África do Sul vai enfrentar a Nigéria, Burkina Faso vai enfrentar o Egito e Senegal vai enfrentar o Congo, ok? Utilizei esses 3 jogos para fazer um bilhetinho bem interessante. Todos os jogos começam no mesmo horário, 1h da tarde. Bora lá ver os mercados que eu utilizei para fazer nosso bilhete. O bilhete em questão ficou com odd de 1.55 para o jogo da Nigéria versus África do Sul, um jogão aí. A África do Sul tá na primeira colocação no seu grupo, grupo C, e a Nigéria tá na terceira colocação. A Nigéria não acompanha mais a África do Sul, pois a África do Sul tem 16 pontos e a Nigéria tem 10. Mas a Nigéria pode acompanhar o Benin, que tá na segunda colocação, e os segundos melhores colocados vai pro playoff aqui nas eliminatórias africanas. Então é muito importante que a Nigéria consiga vencer a equipe da África do Sul para pelo menos tentar se classificar como segunda melhor colocada. Para esse jogo eu aproveitei o retrospecto dos últimos jogos, os últimos 5 confrontos entre eles de 2017 até 2024, todos bateram a linha de over 1,5 e todos aqui a África do Sul meteu pelo menos 2 escanteios aqui na partida, principalmente quando jogava fora de casa, na casa da Nigéria. Por isso que para esse jogo eu busquei um golzinho na partida e mais de 1,5 escanteios para a África do Sul, principalmente que o mando de campo é dela, ok? E jogando no seu mando de campo os últimos jogos, ela teve pelo menos 2 escanteios tranquilamente. A mesma coisa eu utilizei para o jogo do Egito versus Burkina Faso. Egito no seu grupo tá na primeira colocação com 19 pontos e o Burkina Faso logo na segunda colocação com 14 pontos e Guiné-Bissau tá na terceira colocação com 10 pontos aí, só que Guiné-Bissau tem um jogo a mais, ok? Então Burkina Faso basicamente tá quase classificado aí. Últimos 5 jogos entre Egito e Burkina Faso, todos os últimos 5 bateu a linha de over 1,5. O mais recente foi em 2024, no mando de campo do Egito, onde o Egito meteu 2-1. Então para esse jogo é muito favorável buscar um golzinho e 2 escanteios do time visitante do Egito, principalmente que os últimos jogos ele meteu 4 escanteios, jogou fora de casa aqui contra a Etiópia, meteu no total 3 escanteiozinhos. Então um jogo que para muitos escanteios é arriscado, mas para pelo menos 2 escanteios do Egito pode vir tranquilamente. Outro jogo também que eu utilizei nesse bilhete é o jogo do Senegal. A gente utilizou o mesmo mercado. Jogo do Senegal, a gente aproveitou que os últimos 5 jogos todos bateram a linha de over 1,5 e os mais recentes em 2023 e 2024, Senegal meteu 3-0 e em 2024 empatou 1-1. Jogo para sair pelo menos um golzinho na partida e buscar para sair 2 escanteios da equipe do Senegal, jogando fora de casa, com
contra o Sudão aqui, ele teve 5 escanteios. Contra o Marrocos, jogão aqui pela Copa Africana, ele teve 9 escanteios. O Senegal contra o Sudão, novamente aqui, teve no total 13 escanteios. E contra a Tanzânia, teve bastante escanteios. Então, apesar do confronto em si não sair tantos escanteios, Senegal pelo menos tem uma média de 2 escanteios por jogo. Por isso que eu utilizei nesse bilhete. Então, pegamos 3 jogos aqui para sair gols nos 3 jogos e mais de 1,5 escanteio para os times, entre aspas, favoritos dos confrontos, ok? Então, África do Sul, para sair um golzinho na partida dela e para ela ter 2 escanteios. A mesma coisa no jogo do Egito, para sair um golzinho e ter 2 escanteios. E o jogo do Senegal, para sair um golzinho e ter 2 escanteios a favor do Senegal. Nosso bilhete ficou com odd 1.55, tá legal, bem analisado, e eu acredito que dá pra gente buscar esse win. Pelas eliminatórias europeias, a gente tem 2 jogos interessantes. Temos Portugal enfrentando a Hungria e a França enfrentando a Islândia. Vitória seca para a França não vale a pena nesse jogo, hein? Tá pagando 1.9, mas isso não significa que não dê pra gente fazer um bilhetinho utilizando esses jogos. Vamos lá, para o jogo da França, eu aproveitei o mercado de gols, jogando em seu mando de campo, os últimos 5 jogos, pelo menos 3, bateu a linha de odd 1,5. Contra adversários fáceis mesmo, bateu tranquilamente. A Islândia fora de casa, dos últimos 5, 4 jogos bateram a linha de odd 1,5. Os confrontos diretos entre França e Islândia, na casa da Islândia, basicamente foi 1-0 França em 2019. Jogando em casa, a França meteu 4-0 em 2019, 2-2 em 2018, 5-2 em 2016, em 2012, 3-2. Para esse jogo, busquei o over 1,5 na partida e aproveitei o mercado de finalizações para a França meter no mínimo 5 finalizações no primeiro tempo, aproveitando que ela vai jogar no seu mando de campo. Agora o jogo de Portugal versus Hungria. Portugal aqui no seu grupo é o primeiro colocado com 3 pontos. A Hungria vem logo em seguida com um pontinho, pois empatou 2-2 no primeiro jogo com a Irlanda. E Portugal, na primeira colocação, meteu 5-0 na Armênia. Que loucura, hein? Pegou a Armênia e meteu uma goleada, mesmo jogando fora de seus mandos. E agora Portugal novamente vai jogar fora de seus mandos. Últimos 5 jogos, jogando fora de seus mandos. Ele marcou em 3, perdeu para a Dinamarca por 1-0, empatou 0-0 contra a Escócia. Jogando contra a Hungria, de 2016 até agora, Portugal marcou em todos os jogos, venceu no total 3 e empatou 1 recentemente, ok? Então esse jogo de Portugal e Hungria eu busquei aqui para ele marcar e aproveitando o mercado de finalizações, coloquei para ele meter 5 finalizações no primeiro tempo. Jogando contra a Armênia, só no primeiro tempo foram 10 finalizações. Jogando contra a Alemanha no 2-1 aqui, ele teve no total pelo menos 5 finalizações. Então dá pra gente buscar contra equipes aqui mais fraquinhas. Dinamarca, ele tem bastante finalizações também. Então a gente vai aproveitar esse mercado de finalizações e buscar para ter pelo menos 5 ou 6 finalizações no primeiro tempo. O que vocês acham? Tá legal ou não tá? Eu acredito que tá favorável, hein? Então, jogo de Portugal e Hungria para sair no mínimo 5 finalizações e um golzinho da equipe portuguesa. E o jogo da França, mais de 1,5 gols e para sair no mínimo 6 finalizações da França, ok? Então esse bilhete tá com a odd de 1.56. Acredito que tá favorável e dá pra gente buscar esse win. Também pelas eliminatórias europeias, a gente tem a Inglaterra jogando fora de casa contra a equipe da Sérvia. Inglaterra que no seu grupo K tem 12 pontos aí e a Sérvia vem na segunda colocação com 7 pontos. Os últimos jogos mais recentes foi em 2024, ok? Onde a Inglaterra venceu por 1-0. E esse jogo teve em total 3 cartões e apenas 3 escanteios aí e 7 finalizações da Inglaterra. Eu já falei
falei muito sobre isso. Inglaterra e Alemanha são seleções que atualmente, apesar de ter bons jogadores, não mostra aquele futebol todo, cara. É impressionante como a Inglaterra tem vários jogadores aí que entra facilmente no top 10 melhores jogadores do mundo. Tem Kane, tem Saka, tem vários jogadores surreais, tem Bellingham, e mesmo assim a Inglaterra não gera, não ganha nada. É impressionante. Então, para esse jogo, apesar dessas estatísticas ruins da Inglaterra no quesito título, é legal a gente buscar gols. Eu busquei para ela marcar, aproveitando que os últimos 5 jogos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogos seguidos. A última vez que a Inglaterra não marcou fora de casa foi contra a Itália em 2022. De lá para cá, a Inglaterra marcou em todos os jogos, mesmo quando perdeu para a Espanha por 2-1. Então, para esse jogo, eu busquei o quê? Busquei para sair um golzinho da equipe da Inglaterra, coloquei para não sair 6 cartões no jogo e busquei para Harry Kane Harry Kane ter 2 finalizações. Lembrando que esse mercado aqui, mesmo se Harry Kane for substituído, o jogador que entrar e finalizar 2 vezes conta como green. Então, basicamente, o jogador da posição aí de Kane tem que finalizar 2 vezes. Se Harry Kane sair, o jogador que entrou não finalizar 2 vezes, nem Kane finalizar 2 vezes, é red. Então, caso a gente deu azar de Kane sair aí sem ter finalizado pelo menos as 2 vezes, a gente tem que torcer pro jogador que entrar no lugar dele fazer o serviço, terminar o serviço aí que Kane começou, beleza? Então, esse bilhete ficou com odd de 1.75, então tá uma odd bem razoável, uma odd alta, sem dúvida é com o bilhete com maior odd aí do vídeo. Então acredito que tá favorável, tem valor. Kane aí é um ótimo atacante, gera muita oportunidade, chuta bastante, é capaz dele até marcar gols nessa partida. Então por isso que eu busquei esse mercado de finalizações. Esse bilhete tá bem interessante, bem favorável e dá pra gente buscar esse win. Vindo agora para as eliminatórias da América do Sul, temos aqui a Argentina enfrentando o Equador e temos aqui Uruguai enfrentando o Chile. Lembrando que a Argentina, Uruguai, essas seleções já estão classificadas basicamente, ok? A Argentina tá com 38 pontos, o Equador tá com 26. Equador tentando vencer, pois caso vença, pode ir para a 2ª colocação e terminar como vice aí nas eliminatórias. Então seria uma boa para a seleção do Equador, ok? Atualmente a vice-colocada é a nossa seleção brasileira. Então, para esse jogo entre Argentina e Equador, eu fiz um bilhetinho bem interessante. Eu utilizei esse jogo da Argentina e do Equador e o jogo do Uruguai versus Chile. Então utilizamos esses 2 jogos para fazer uma duplinha, um bilhetinho bem interessante. Vamos falar sobre o jogo da Argentina e Equador primeiro. Últimos confrontos entre eles aqui. O mais recente foi em 2024, na verdade. Foi em 2024, onde a Argentina venceu por 2-1 e saiu mais de 3,5 cartões amarelos. Isso mesmo, então saiu 4 cartões amarelos. Em 2024, novamente, no mando de campo da Argentina, saiu 3 cartões amarelos e um golzinho aqui. Em 2023, novamente no mando de campo da Argentina, 2 cartões amarelos. E na casa do Equador, em 2022, saiu bastante cartões. Levando em conta esses dados e os dados de finalizações aqui, levando em conta a Argentina jogando fora de seus mandos, eu peguei para sair 2 cartãozinhos amarelos no jogo da Argentina. Então tem que sair pelo menos 2 cartões. E busquei finalizações. Busquei para a Argentina ter no mínimo 6 finalizações no jogo. Isso mesmo, você se assustou, né? Isso mesmo, eliminatórias, quando se trata de América do Sul, é feio, cara. Os jogos são feios. É mesmo, são jogos de poucas finalizações, são jogos duros. Por conta de jogadores que estão acostumados aí com clássicos, times aí onde batem bastante.
Para você ter noção, o máximo que alguns jogos da Argentina, quando joga em casa aqui contra o Equador, foi 12, 13 finalizações. Teve jogo aqui onde só teve 9 finalizações da Argentina e 4 do Equador, para você ter noção, ok? Então para esse jogo eu busquei pouca finalização da Argentina, busquei para sair 2 cartões e ter no mínimo 6 finalizações, ok? E o jogo do Uruguai e Chile, a mesma coisa, só que eu mudei a questão de finalizações e busquei escanteios. Jogo do Uruguai e Chile, peguei para sair 2 cartões na partida, pois os últimos confrontos aqui, o mais recente mesmo, foi em 2023, foi um 3-1 do Uruguai, onde saiu mais de 5 cartões, saiu em total 7 cartões. Em 2022, na casa do Chile, saiu 3 cartãozinhos e o Uruguai teve no mínimo 2 escanteios, ok? Então os últimos 4 jogos, bateu o over 1,5 cartões tranquilamente e bateu o over 1,5 escanteios a favor do Uruguai tranquilamente. Então utilizei esses 2 mercados aí para fazer nosso bilhete. Então vamos lá, ó, jogo do Uruguai versus Chile, para sair 2 cartões e 2 escanteios para a seleção uruguaia. E o jogo da Argentina, para sair 2 cartões e 6 finalizações para a seleção da Argentina. Esse bilhete tá com a odd 1.50. Tá legal, tá favorável, bem analisado e dá pra gente buscar esse win. Também pelas eliminatórias a gente tem o Paraguai, que depois de muito tempo vai voltar para a Copa do Mundo, cara. Que coisa boa, hein? A equipe paraguaia vai enfrentar o Peru. O Paraguai vai jogar fora de casa. O Peru que infelizmente não conseguiu se classificar. Então vamos lá. A última vaga tá entre Venezuela e Bolívia, mas pro playoff. Então a Bolívia aí precisa vencer e a Venezuela precisa fazer a parte dela para pelo menos ir pro playoff aí, para tentar garantir uma vaga na Copa do Mundo. Basicamente, essas eliminatórias da América do Sul é bizarra. Para você ter noção, de 10 seleções, só 3 não se classifica, entre aspas, aí para uma Copa do Mundo. Que loucura! Então é muito fácil se classificar aí para uma Copa do Mundo. É bizarro isso. Mas vamos lá. Os jogos entre Paraguai e Peru, os últimos 2 jogos mais recentes, foi em 2023, que foi um 0-0, em 2024, outro 0-0. Esse confronto em 2024 foi na casa do Peru, onde teve no total 9 escanteios e teve no total mais de 2,5 cartões, teve 3 cartões. Na casa do Paraguai, a equipe do Paraguai empatou 0-0 e teve no total 3 cartões e uma expulsão para o Peru e 11 escanteios para o Paraguai. É um jogo onde eu busquei a questão de escanteios para a equipe paraguaia. O legal da equipe do Paraguai é que os últimos jogos fora de casa, olha, contra o Brasil mesmo, ele teve no total, deixa eu mostrar para vocês, 3 escanteios contra o Brasil. Contra a Colômbia, jogando fora de casa, 4 escanteios. Contra a Bolívia, jogando na altitude, só teve um escanteiozinho. Isso eu nem contei, que é na altitude. Mas jogando contra o Equador aqui, Paraguai teve 3 escanteios. Jogando contra o Uruguai, um jogo onde terminou 0-0, não teve escanteio nenhum. Mas os jogos contra o Peru, se você reparar, todos os últimos 4 jogos aqui, o Paraguai meteu pelo menos 3 escanteios. Eu tô levando em conta que a equipe peruana deva colocar alguns jogadores para teste e a equipe paraguaia também, mas levando em consideração o time, eu acredito que o Paraguai vai atacar mais, vai gerar mais chance de gol e vai ter pelo menos 3 escanteios. Então para esse jogo eu peguei o over 1,5 cartões e para a equipe paraguaia meter pelo menos 3 escanteios no Peru. Esse bilhete está com a odd 1.50, uma odd baixa, mas com opções simples, e acredito que tem valor e dá pra gente buscar esse win. Para finalizar, temos nossa seleção brasileira jogando fora de casa em ambiente hostil contra a Bolívia. O Brasil vai jogar lá na altitude. Vamos falar sobre os últimos 5 jogos entre Brasil e Bolívia. De 2019 até agora, em 2023, que foi o jogo mais recente, só foi goleada para a nossa seleção. 3-0, 5-0, 4-0 e 5-1. E agora vai jogar com Ancelotti aí no
comando. Brasil que nos últimos 3 jogos no comando de Ancelotti ainda não tomou gol. Empatou 0-0 com o Equador, venceu o Paraguai por 1-0 e venceu o Chile recentemente por 3-0. E agora o Brasil vai jogar lá na altitude boliviana. A equipe boliviana, para você ter noção, os últimos 5 jogos em casa, ela não perdeu. Enfrentou a Venezuela, meteu 4-0 na Venezuela. Enfrentou a Colômbia, meteu 1-0 na Colômbia. Empatou 2-2 no jogaço contra o Paraguai. Empatou 0-0 contra o Uruguai. Enfrentou o Chile e venceu por 2-0. Mas a Bolívia só é forte dentro de casa. Fora de casa, ela deixa a desejar. Enfrentou a Colômbia fora de casa e tomou 3-0. A Venezuela enfrentou a Bolívia e meteu 2-0. Teve um empate aí contra o Uruguai que foi jogando em casa, mas até pro Peru a equipe boliviana perdeu fora de casa. O Peru meteu 3-1 na Bolívia. O Equador pegou, meteu 4-0 e a Argentina, quando pegou a Bolívia, meteu no mínimo 6-0. Então é complicado aí fora de casa a equipe boliviana, mas dentro de casa é surreal por conta da altitude aí, como eu já falei com vocês. Fora de casa, nossa seleção nos últimos 6 jogos vem de 3 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Então o Brasil não vem tão bem assim fora de casa, mas eu levei em consideração essa ótima fase aí da defesa brasileira, que em 3 jogos ainda não tomou gols, meteu 4 gols e não tomou nenhum. Então para esse confronto eu peguei o mercado de finalizações e peguei dupla hipótese Brasil. Como assim dupla hipótese? O Brasil empatar ou vencer a Bolívia. O Brasil não pode perder para a Bolívia. O Brasil tá 5 jogos aí, 5, 6, 7 jogos invicto. A última derrota para a Bolívia foi em 2019. Então faz muito tempo aí que nossa seleção não perde para a Bolívia. Então uma dupla hipótese Brasil e para sair no mínimo 9 finalizações tá muito favorável. Então não esquece de comentar o que você achou desses bilhetes. Só o fato de você comentar, você já participa automaticamente aí dos nossos sorteios, ok? Então, se você assistiu o vídeo até esse exato momento, comenta aí Brasil, para eu saber que você assistiu até o final. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, Tropinha, tamo junto, família!